Olá, seja bem-vindo ao canal do COB. Sou Cíntia Ronque Lemos, cirurgiã dentista, ortodontista, mestranda pela Universidade Federal de Santa Catarina e membro do COB. Da série de vídeos Coisas que só o COB ensina, hoje irei apresentar como otimizar seu trabalho na seleção dos estudos. A remoção dos duplicados é uma etapa que pode ser feita pelo gerenciador de referência de forma automática. Se você quiser fazer uma conferência visual nos itens que foram removidos, uma maneira de agilizar essa conferência é listar em ordem alfabética. Na pasta Duplicados, então, clicar na coluna Títulos e o sistema irá organizar em ordem alfabética os títulos dos estudos. Desta forma, fica muito mais fácil a visualização se o correspondente duplicado é realmente uma cópia, podendo ser conferido por meio do nome do autor, do ano, do jornal e outros dados. A verificação dos estudos também é feita no software de seleção dos estudos, neste caso, o Ryan. A identificação dos estudos duplicados é feita de forma automática, mas a remoção dos estudos é feita de forma manual, o que pode resultar num gasto de tempo nesta tarefa, se o número de duplicados ainda for muito grande. Uma opção para otimizar o tempo é contratar a versão paga deste software para a realização desta tarefa. Ela removerá os duplicados de forma automática por inteligência artificial por meio de porcentagem similar entre os estudos. Vale a pena pelo custo-benefício. Uma função pouco explorada pelos usuários é a ativação dos highlights. Ativando esta função, palavras-chave em títulos e resumos ficam destacadas para auxiliar no processo de seleção. Palavras de inclusão ficam em verde e palavras de exclusão ficam em vermelho. Para ativar a função na versão nova do Ryan, clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito e ativar a função Highlights. Desta forma, as palavras-chave para inclusão são destacadas em verde e para exclusão são destacadas em vermelho, como demonstra aqui em vermelho a palavra Systematic Review e a palavra Prevalence em verde. O software já traz algumas palavras-chave parametrizadas, mas tem a possibilidade de incluir novas. Então, clica nos 3 pontinhos palavras-chave para inclusão, aparece essa nova janela. Você clica em adicionar palavras-chave, abre uma outra janelinha que você vai digitar no campo a nova palavra-chave que você deseja e clica em adicionar. Da mesma forma, Pico Highlights. Ela destaca em títulos e resumos palavras relacionadas aos componentes do acrônimo: população, intervenção, comparação e desfechos, ajudando a verificar os critérios de inclusão e exclusão. Quando ativada, o texto é destacado em amarelo para as palavras destaques do Pico. Na versão antiga do Ryan, esta função era gratuita, mas na versão nova ela está disponível apenas para membros. Então, vou mostrar a versão antiga, como fica a visualização da função Pico Highlights. As palavras relacionadas ao pico ficam em amarelo, destacadas no texto na cor amarela. Ainda na versão antiga do Ryan, podemos verificar como fica a visualização com as duas funções Highlights e Pico Highlights ativadas. Notem que algumas palavras estão destacadas em amarelo, que são palavras relacionadas ao pico,
e algumas palavras em verde nesse caso. Neste título e resumo não tem palavras de exclusão, que estão parametrizadas como palavras de exclusão. Quando estamos no processo de seleção dos estudos, eles estão na pasta Undecided. Podemos facilitar a seleção após a calibração de alguns estudos. Ao executar a função Compute Rating, o Ryan, por meio de inteligência artificial, calculará todos os artigos relevantes e fornecerá recomendações para ajudá-lo a tomar decisões mais rapidamente. Apresentando na forma de estrelas, na cor verde e vermelho, indicando a possibilidade de inclusão quando apresentar mais estrelas em verdes e na possibilidade de exclusão quando tiver mais estrelas vermelhas. Vamos falar um pouco agora sobre tags. As tags da forma de reason, quando um estudo é excluído, uma tag reason pode ser parametrizada para indicar o motivo da exclusão. São normalmente relacionadas à não conformidade do pico, ou ao design do estudo, ou ao tipo de publicação, e entre outras formas de razões para exclusão. Estudos que recebem uma etiqueta específica, uma tag específica, eles podem ser reconhecidos como um grupo e examinados separadamente dos outros como um filtro. Como funcionalidade de Reason, essas tags servem como lembretes nas reuniões de consenso, no caso de desacordos entre os revisores. Podemos visualizar nesta tela os estudos excluídos e as tags em vermelho, especificando o motivo da exclusão daquele estudo. Aqui podemos verificar também que alguns estudos foram incluídos labels em azul adicionais para explicar outros motivos da exclusão. Numa reunião de consenso, essas tags podem facilitar a discussão entre os revisores a chegar num consenso. Então, vou mostrar na versão antiga como adicionar uma nova reason, pois na versão nova, somente os membros têm a possibilidade de adicionar novas tags. Então, clicar no campo reason, digitar o nome da nova reason e dar um enter. E aí ele já vai para a lista das razões que você podem colocar para a exclusão do seu estudo. As tags também se aplicam aos motivos de inclusão dos estudos, onde uma label pode ser adicionada. As etiquetas não são utilizadas apenas para inclusão. Elas podem também facilitar a identificação de grupos de estudo. Estudos que recebem uma etiqueta específica podem ser reconhecidos como um grupo e examinados separadamente dos outros, como pico, por exemplo, tipos de estudo, desfecho específico, entre outros. Essas funcionalidades também servem como lembretes em reuniões de consenso no caso de desacordo entre os revisores. À medida que vamos encontrando textos completos daqueles estudos incluídos, podemos adicionar uma tag, uma label, para indicar que aquele estudo já tem o texto completo disponível para leitura, uma tag chamada PDF. Podemos visualizar nesta tela os estudos incluídos e as tags em azul, especificando o motivo da inclusão daquele estudo. Lembrando que na reunião de consenso, então, essas tags podem facilitar a discussão entre os revisores a chegar num acordo. Vou mostrar aqui na versão antiga como adicionar uma nova label, uma nova tag, pois a versão nova, somente para membros, tem a possibilidade de adicionar novas. Então, clicar dentro do campo Nova Label, digitar o nome da nova label e dar um Enter. Essa nova label irá aparecer na lista das labels já existentes. Na reunião de consenso, a condição do cegamento entre os revisores fica off.
aparecendo para os revisores as escolhas feitas por cada revisor, se incluiu ou se excluiu o estudo. As tags na reunião de consenso lembram os motivos de inclusão e exclusão que cada revisor adicionou, podendo ser o argumento necessário para chegar num consenso de decisão de inclusão ou de exclusão daquele estudo. Vamos falar agora um pouco sobre o modo e o ritmo de trabalho no processo de seleção dos estudos. Procuramos sempre um lugar tranquilo para a leitura de títulos e resumos e leitura do texto completo. Recomendamos um máximo de 2 horas de leituras ininterruptas, intercalando com tempo de descanso. Podemos também fazer o cálculo de quantos estudos podem ser feitos por hora para ditar o ritmo de trabalho entre os revisores. E se você está no processo de leitura de títulos e resumos e chegou num estudo onde não tem o resumo daquele título, recomendamos colocar aquele estudo na pasta Maybe. E quando finalizar a leitura de todos os títulos e resumos disponíveis, e na pasta Maybe, ver quais os estudos estão sem o resumo, e buscar na internet, e aí sim fazer a decisão de inclusão ou de exclusão daquele estudo, sem parar a dinâmica de leitura naquele momento. Para fazer o cálculo de quantas horas são necessárias para a execução da fase 1, de leitura de títulos e resumos, podemos fazer uma regra de 3. Um revisor experiente tem a possibilidade de ler 100 títulos e resumos por hora. Fazendo esse cálculo, então, por exemplo, se nós temos 3.289 estudos, levaríamos 33 horas para fazer a leitura desses títulos e resumos. Fazendo um planejamento de 10 dias de trabalho, se fôssemos fazer 3 horas de trabalho por dia. Esse é um estudo real e que na vida real levamos 20 dias para finalizar essa fase. Então, nem sempre o que a gente planeja a gente consegue fazer. Mas a gente tenta entrar no ritmo de trabalho e ditar o ritmo de trabalho entre os dois revisores. Já na fase 2, para calcular quanto tempo de leitura de texto completo, a gente pode aplicar a mesma regra de 3. Um revisor experiente tem a possibilidade de ler 4 estudos por hora. Levando para a segunda fase, então, 155 estudos, levaríamos 39 horas para fazer a leitura completa desses estudos, planejando, então, 13 dias, se fosse fazer um trabalho de 3 horas por dia. Na vida real, esse trabalho levou mais de 2 meses. Então, realmente, ditar o ritmo de trabalho é importante para poder agilizar o processo de seleção dos estudos. Então, finalizamos nossas dicas no processo de seleção dos estudos. Eu trago aqui um mapa mental. A primeira dica do mapa mental é a verificação de duplicados, tanto no gerenciador de referências, quanto no software de seleção dos estudos. Se for muito estudo para remover, vale a pena a contratação da versão paga. A outra dica seria a ativação das palavras-chave com as funções Highlight e Pico Highlights ativadas, evidenciando no texto as palavras relacionadas ao pico e as palavras relacionadas às palavras-chave de inclusão e palavras-chave de exclusão, facilitando a leitura dinâmica desses títulos e resumos. Já no processo de seleção dos estudos, ir adicionando as tags de reason e labels para exclusão e inclusão dos estudos. Lembrando que a função Pico Highlights é disponível gratuitamente na nova versão. Na versão antiga. E na nova versão, a função Pico Highlights é somente para membros. Depois de selecionar, voltando no processo de seleção e inclusão e exclusão dos estudos, depois de selecionar alguns estudos, fazendo uma calibração pelo software, podemos ativar a
a função Compute Rating, que ele vai poder classificar os próximos estudos para ser mais propensos para incluir o estudo ou mais propenso para excluir, mostrando quantas estrelas aquele estudo representa. Esperamos que essas dicas facilitem o trabalho no processo da seleção dos estudos e bom estudos!